Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Insight Sonoro. Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pequena reflexão. Na correria do dia a dia, você já parou para escutar o que seus dados de fato estão dizendo? Esse é o Insight Sonoro e aqui você pode ouvir a voz dos dados. Eu sou a Bianca, tenho 23 anos, sou engenheira de alimentos. Atualmente trabalho na área de engenharia industrial e tenho baixa visão. O intuito desses vídeos é mostrar como funcionam softwares muito utilizados no mercado de trabalho, como por exemplo o Excel, com recursos de acessibilidade. Aqui no caso, eu estarei abordando o leitor de tela NVDA, que é um software gratuito e de código aberto, muito utilizado por pessoas com deficiência visual, e ele é capaz de converter tudo que aparece na tela do computador em áudio. Esses vídeos podem ser utilizados tanto por pessoas com deficiência visual que desejam se aprimorar na utilização dessas ferramentas muito úteis no mercado de trabalho, quanto também por quem tem curiosidade de saber como funcionam essas ferramentas tão utilizadas no cotidiano com esses recursos de acessibilidade. Nesse vídeo aqui, eu estarei abordando sobre campos calculados em tabelas dinâmicas com o NVDA e comandos de teclado. Aqui, retomando rapidamente, como eu não utilizo muito o mouse para efetuar os comandos, por questões de acessibilidade, eu utilizo mais os atalhos de teclado, os comandos de teclados. Eu sempre estarei trazendo nesses vídeos como chegar em determinado comando, em determinada tecla no Excel, por meio desses comandos de teclado. Eu já havia abordado um pouco sobre tabelas dinâmicas em alguns vídeos anteriores dessa playlist, mas retomando rapidamente, para quem não viu, ou para quem gostaria de retomar a ideia, as tabelas dinâmicas elas são um recurso no Excel que elas são especialmente muito úteis quando a gente trabalha com um grande volume de dados. Então, em uma empresa, por exemplo, muitas vezes você vai precisar realizar uma análise com uma planilha com mais de 10.000 linhas. Por exemplo, aqui, dando um exemplo, uma planilha que tivesse várias datas de vários meses diferentes, muitas datas mesmo, mais de 10.000 linhas, nomes de produtos diferentes e a quantidade vendida de cada um desses produtos. E vamos supor que nós precisássemos realizar análises de qual foi a quantidade vendida por mês de cada um desses produtos. Se nós fôssemos filtrando produto a produto, mês a mês, essa análise, por ser uma planilha com mais de 10.000 linhas, ia levar um tempo considerável. No entanto, com uma tabela dinâmica, a gente consegue fazer isso de forma muito ágil. Então, a gente consegue fazer toda essa análise em menos de 5 minutos. E, nesse contexto, para que servem, então, os campos calculados? Muitas vezes, nós vamos precisar trabalhar um pouco os nossos dados. Nós não vamos ter eles exatamente no formato que nós queremos representá-los no nosso relatório de análise. Por exemplo, nós poderíamos ter a nossa quantidade produzida em quilos e na nossa análise final, no nosso relatório final, nós iríamos querer exibir em toneladas, por exemplo. Ou seja, dividir por 1.000. E como que nós poderíamos fazer isso? Ou inserindo uma coluna nova na nossa base de dados, fazendo a conversão de quilos para toneladas e depois fazendo a tabela dinâmica, ou nós poderíamos não modificar a nossa base de dados, mantê-la intacta e fazer a conversão diretamente já com os dados resumidos na tabela dinâmica. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Tudo isso por meio unicamente dos comandos de teclado e ouvindo todo o conteúdo da planilha com o NVDA. Me autodescrevendo rapidamente, eu possuo pele clara, olhos castanhos, cabelos mais ou menos até o ombro. Estou gravando esse vídeo em um ambiente de escritório e estou utilizando o Microsoft Teams para gravá-lo. Reunião com Domingues, base custos pro... Data 1.
Bom, agora eu estou exibindo na minha tela uma janela que contém um arquivo do Microsoft Excel com uma planilha. Aqui, para saber o nome do arquivo que nós vamos lidar, eu vou clicar nas teclas Insert T. Base custos produção hipotética.xlsx, Excel. Aqui nós podemos ouvir que nós vamos lidar com a base custos produção hipotética, que é uma Data 1. planilha produzida inteiramente por inteligência artificial, ou seja, todos os dados envolvidos aqui são completamente fictícios e não tem nenhuma vinculação com nenhum evento real. Data 1. Então, essa planilha ela foi gerada unicamente para fazer as demonstrações para esse vídeo. Como é uma planilha diferente da mostrada nos outros vídeos, eu vou dedicar alguns minutos do vídeo para explorar a planilha, o que vai ser bom para nós relembrarmos alguns atalhos de teclado para circular entre as células do Excel. Data 1. Então, aqui na coluna A, nós temos data, que são 01/01/2025 então, a 2. no formato dia, mês, anos, e são datas de 2025. Data 1. Produto B1. Aqui na coluna B, nós temos produtos, que são produtos alimentícios aqui no caso, como por Barra exemplo, de cereal B2. barra de cereal, Biscoito recheado B3. biscoito recheado. E para ir descendo entre as células, eu estou colocando setinha para baixo. Biscoito recheado B4. Chocolate amargo B5. Wafer recheado. Marshmallow B7. Wafer recheado, marshmallow, Biscoito recheado B8. biscoito recheado, Chocolate branco B9. chocolate branco, entre outros. Para retornar para a primeira linha da linha que eu estou, eu coloco Ctrl setinha para cima. Produto B1. Então, produto está na coluna B. Para ir para a coluna C, eu coloco setinha para a direita. Linha de produção C1. Aqui na coluna C, nós temos linhas de produção, como por exemplo, vamos explorar. Para explorar, vou colocar setinha para baixo. Linha 4C2. Linha 4. Linha 2C3. Linha 2. Linha 3C4. Linha 3. Linha 4C5. Linha 4. Ou seja, a palavra linha seguida do número da linha de produção correspondente. Para retornar para a primeira linha, vou colocar Ctrl setinha para cima. Linha de produção C1. Setinha para a direita novamente. Quantidade produzida D1. Quantidade produzida na coluna D. Aqui eu vou informar para vocês que essa quantidade produzida ela está em quilos aqui no caso. Então, para entender um pouco melhor os números, vou colocar a setinha para baixo. 1068 D2. Então, 1068, 1217 D3. 1217, entre outros. Quantidade produzida D1. Vou colocar setinha para a direita. Custo matéria-prima I1. Custo matéria-prima. 5.827,78 e 2. E aqui tem vários custos que é em reais, aqui no caso, que a gente está trabalhando no Brasil. Custo matéria-prima Retornando para a I1. primeira linha. Então, aqui na coluna E, nós temos custo matéria-prima, setinha para a direita. Custo energia F1. Custo energia na coluna F, também são números. 763,68 e F2. Custo energia F1. E na Custo coluna mão de G, obra G1. nós temos custo mão de obra, que também são números, são valores 955,7. monetários. Custo mão de obra G1. Para retornar para a primeira linha, para a primeira coluna, na verdade, eu coloco Ctrl setinha para a esquerda. Data 1. Caso nós quiséssemos ir direto dessa primeira coluna, Data 1. que é data, para a última coluna, que é lá a coluna G, que a gente ouviu, que é o custo da mão de obra, a gente poderia fazer isso de forma ágil, como? Para a gente descobrir qual que é a última coluna da nossa planilha. Ctrl setinha para a direita. Custo mão de obra G1. Para retornar para a primeira coluna, Ctrl setinha para a Data 1. esquerda. E se nós quiséssemos saber quantas linhas tem a nossa planilha? Então, para a gente saber se convém fazer a tabela dinâmica, vamos precisar saber se é uma planilha grande. Então, para isso, eu vou descer até a última coluna preenchida da minha planilha, com Ctrl setinha para baixo. 19/09/2025 a 33.001. E assim, Ctrl mais vírgula. eu ouvi aqui que a última linha preenchida da minha planilha é a 33.001. A primeira linha, retomando, era aquela que tinha os cabeçalhos e
Tirando ela, tem mais 33 mil linhas preenchidas com informações, com, por exemplo, o volume, a quantidade, na verdade, produzida de cada um dos produtos em datas diferentes, o custo envolvido, tanto da matéria-prima, quanto de energia, quanto de mão de obra, para tornar isso possível. E imagina a gente fazer as análises tanto de quantidade produzida quanto de custos por meio de uma planilha com 33 mil linhas. A gente ia levar um tempo considerável. Por isso que nós vamos realizar essas análises por meio das tabelas dinâmicas. Vou então retornar lá para a primeira linha. Data 1. Abrir Data 1. Então, retomando, que a gente já abordou em um vídeo anterior, como que nós fazemos para fazer uma tabela dinâmica? Para fazer uma tabela dinâmica, nós temos alguns passos que nós temos que seguir. E o primeiro deles é selecionar todas as informações que nós queremos que abasteça a nossa tabela dinâmica. Para selecionar todas as informações, aqui, por exemplo, eu quero que tudo abasteça a nossa tabela dinâmica, eu poderia tanto selecionar com o atalho Ctrl Shift espaço, ou eu poderia selecionar com Ctrl Shift, pressionar as teclas Ctrl Shift, setinha para a direita, aí eu selecionaria a primeira linha toda, e continuar segurando o Ctrl Shift e depois setinha para baixo. Data 1. Então eu vou selecionar a tabela toda. A um data até G30. Vou clicar em Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial, guia Ouvir selecionado, página Alt, inicial. C2 de 11. Ao ouvir página inicial, eu coloco a setinha para a direita. Inserir guia selecionado, Alt, T3 de 11. Eu sigo a partir daqui com o Tab. Apóstrofo. Comentário. Compartilhar. Inserir grupo. Tabelas, grupo 1 de 10. Tabela dinâmica, botão de divisão. Tabela dinâmica, aqui eu dou Enter. Tabela dinâmica. Escolha. Eu passo aí caminhando com o Tab. OK.xlsx, Excel. Planilha 3, tabela. A3. Bom, então ele abriu uma nova aba pra gente, que é a planilha 3, que é o lugar em que nós efetivamente vamos fazer a nossa tabela dinâmica para nossa análise. Então, como está aqui como planilha 3, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, antes de qualquer análise, de selecionar qualquer campo, é renomear. Então, eu vou clicar em Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial. Vou ouvir página inicial, vou seguindo com o Tab. Recortar, copiar, pincel, área de fonte, calibre, negrito, itália, sub, aumento, diminuir, borda. Caminhando com o Tab ainda. Cor da alinhar, quebrar, alinhar, centro, alinhar, mescla, diminuir, aumento, orientar, for, número, geral, aumento, diminuir, for, células grupo 6 de 11. Ouvir células grupo. Ao ouvir de 1. isso, a gente nova notificação vai de pressionar as teclas Alt e setinha para baixo. Células barra de ferramentas. Células grupo. Inserir botão de divisão. Ele vai abrir, então, adicione inserir. Células, eu não quero inserir. Colunas ou planilhas. Vou caminhando com o Tab. Excluir botão de divisão. Excluir também não quero exclua excluir. Células. Caminhando de Formatar novo. recolhido. Alterar a Formatar, é isso altura que da eu linha quero. ou a largura Formatar da coluna. recolhido. Então eu Organizar vou planilhas ou colocar proteger Alt barra e ocultar setinha para baixo. Tamanho da E célula. vou caminhando grupo 1 com a de 6. setinha para cima e para baixo. Formatar. Até Proteção. ouvir. Proteger. Organizar. Mover ou renomear planilha. Renomear planilha. Base custos produção Aqui eu vou renomear para análise. N A L I S E. Análise tabela A2, A3, A4. Bom, e como que nós fazemos para selecionar os campos que nós desejamos para nossa análise? Então, para isso, nós poderíamos fazer ou pelo mouse ou pelos atalhos de teclado. Como aqui nós damos preferências para os atalhos de teclados, eu vou clicar em F6. Caixa de seleção removida. Digite o nome do campo a ser pesquisado, edição pé branco. Se no seu computador F6 pressionando uma única vez não der certo, basta pressionar 2 vezes. Em branco. Produto. Data. Então aqui aparecem os campos, a gente vai caminhando por eles com a setinha para cima e para baixo. Então vamos parar um minutinho para refletir quais análises nós vamos fazer. A primeira análise que eu gostaria de fazer com vocês é a quantidade produzida em cada um dos meses. E que fosse possível, além de ver a quantidade total produzida, se a gente quisesse filtrar um único produto, que a gente conseguisse filtrar. Então, a gente precisaria ter um mês, a gente precisaria ter a quantidade produzida e a gente precisaria ter o produto como um rótulo de relatório.
Aqui a gente não tem mês, mas a gente tem data. E vocês vão perceber que o Excel depois vai agrupar as datas já em meses, etc., dias. E um ponto relevante, anos, a gente não vai precisar se preocupar, porque todas as informações da nossa planilha eram relativas a 2025, ou seja, eram todas do mesmo ano. Produto. Data. Então, vou marcar Caixa aqui de seleção data desmarcado com grupo. uma barra de espaço. Digite o data. Vou colocando Caixa setinha de para baixo. produto. Data. Caixa de seleção marcado grupo. Data. Ó, Caixa de reparem que seleção data ele marcado. falou caixa de seleção marcada. Significa que ele já está selecionado. Setinha para baixo. Produto. Caixa de Produto eu seleção também quero. desmarcado grupo. Espaço. Produto. Marquei. Caixa Com de uma barra de seleção espaço. marcado. Caixa de seleção marcada. Linha de produção. Setinha para baixo. Linha de Caixa de produção não quero. quantidade produzida. Quantidade produzida eu Caixa. quero. Espaço. Custo Os matéria-prima. custos Custo eu vou querer Custo mão nas de obra. próximas análises, já Caixa dando de um seleção spoiler, mas desmarcado nessa grupo. primeira, por Custo mão de enquanto, obra. não. Caixa de Então, seleção já selecionei desmarcado. o que eu queria. Vou seguir com o tab agora. Mais meses. Mais Data. tabelas. Botão. Aqui, meses. Os meses eu quero que estejam aonde na minha tabela. Então, vou dar um Enter. Temo por Erika no text menu pop. Aqui eu Temo vou por Erika caminhando no com o text tab, menu. então. Mover para baixo, mover para o início, mover para o fim, botão, mover para filtro, mover para rótulos de linha Eu indisponível, quero botão, que ele mover esteja para rótulos de linha. nas minhas linhas. Então, mover para rótulos de linha. Dou Base custos, Enter. produção hipotética.xlsx, Continuo com o tab. dias, data, Dias, botão. data. O que eu vou fazer com esse campo? Vou dar Enter. Eu não Temo por quero que Erika no tenha text dias no meu mover para relatório. cima, Então, estou caminhando mover com o para baixo, tab mover para o, mover para o, mover para, remover campo, até botão, ouvir remover campo. remover campo. Aqui eu vou dar Enter. Base Que eu custos, não quero que produção esse campo esteja no meu hipotética.xlsx, relatório. ferramentas de lei. Digite o nome do campo. Vou caminhando com o tab Custo mão de mais novamente. tabela, meses, data, botão. Data. Vamos então ver o que a gente vai fazer com esse campo. Vou dar Enter. Temo por Erika Não no text, quero que ele mover esteja para no meu cima, botão, relatório também. mover para Então, cima, estou caminhando com o mover para tab. baixo, mover para, mover para, mover remover campo, Até botão, ouvir remover campo. campo, aqui eu dou Enter. Base custos, ferramentas de De lei. novo com o Digite tab. custo, mais Caminhando com o meses, tab. data, Vou dando tab. produto, botão. Produto. Que eu vou dar Enter. Temo por mover para cima, mover para baixo, mover para o início, mover para o fim, mover para filtro de relatório, Mover botão, para mover filtro para de filtro de relatório. É isso que eu relatório. quero. Que o produto seja o filtro do meu relatório. Base custo, ferramenta, digite, custo, mais, produto, botão, meses, data, botão. Soma de quantidade produzida, botão. E aqui eu já selecionei os campos que eu desejava por hora. Vou dar ESC. Análise tabela, rótulos, A2, produto A1. Mas como que abrir ficou copy, isso? Ó, a produto gente A1. tem o nosso rótulo de relatório, que é o produto. Aqui a gente tem Tudo, B1. tudo. Então, significa que estão todos os produtos selecionados. Então, se eu quisesse só ver a quantidade produzida de um único produto, bastaria colocar Alt setinha para baixo. Digite o nome, filtro, barra de cereal, caixa de seleção por exemplo, indisponível, pegar selecionado, não barra marcado. de cereal, só, Biscoito recheado, caixa, biscoito recheado, chocolate amargo, caixa de seleção chocolate, indisponível, etc. selecionado, não marcado. Aqui só mostrando para vocês, porque a gente poderia ter interesse, por exemplo, em um único produto e um produto específico. Seria, por exemplo, o ponto forte da empresa, etc. Base Vou dar custos, ESC. B2, Bom, rótulos de linha A3, IAN4, 54, IAN4, aqui a gente rótulos tem de o quê? linha A3. Na coluna A, a partir da coluna da linha 3, a gente tem escrito rótulos de linha na coluna A. Soma de quantidade E produzida, soma B3. de quantidade produzida. O que seria Rótulos esse de linha rótulo de A3. linha? Ele seria, na verdade, os meses. Olha, IAN4, janeiro, fevereiro, março, abril a 7, maio a 8, maio, junho a 9, junho, julho a julho, agosto, seta setembro. 12. Reparem que os dados vão até setembro. Total geral a 13. Depois vem o total já. Então, Seta, total geral a 13. Seta 12. a gente tem da linha 4 até a linha Seta 12. 12 informações dos totais por meses de quanto que foi produzido no total. E se a gente quisesse filtrar um único produto, já sairia direto. Então, olhem quanto resumiu os dados que a gente tinha naquela planilha gigante. Total e aqui, geral a 13. na linha 13, a gente já tem o total geral. 447066606B13. Total geral a 13. Então, para vocês terem uma dimensão do quanto ajuda na tabela dinâmica nesse contexto. Rótulos de linha Aqui eu vou mudar o nome de rótulos de linha para meses, basta digitar meses. Análise, fevereiro assim, IAN 4. Por exemplo, se eu quiser saber em janeiro,
o volume total produzido foi 5461202B4. fevereiro, 7 para baixo, 47829889B5. março, 5434786B6. e assim vai. Soma de quantidade produzida B3. Bom, nesse trecho do vídeo eu estou compartilhando a minha tela inteira, porque ele vai abrir algumas outras janelas no Excel. Então, para demonstração do funcionamento completo, eu estou compartilhando a minha tela inteira, antes eu estava compartilhando apenas uma janela. E relembrando, aqui nós temos a Soma de quantidade quantidade produzida B3. produzida, a soma de quantidade produzida em cada um dos meses para os produtos. Então, a gente modificando o filtro do relatório, a gente modificaria o produto. Aqui no caso, nós estamos com B2. Tudo. tudo por enquanto. Então, B2. todos os produtos ao Soma de mesmo tempo, quantidade o produzida volume B3. total produzido por mês. Só que esse volume, essa quantidade produzida por mês, ela está em quilos e eu gostaria que ela fosse apresentada em toneladas. Como que eu faria essa conversão diretamente pela tabela dinâmica, sem alterar a minha base de dados original? Para isso, eu clicaria em Alt, Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial guia ouviria a página selecionado Alt inicial. C2 Ao de ouvir página 13. inicial, eu sigo com a setinha para a direita. Inserir guia selecionado Alt. Inserir, Layout da setinha para a página. direita. Fórmulas guia. Vou andando com a Dados setinha guias. para a direita. Revisão. Exibir guia. Automático. Ajuda. Power. Ferramentas de tabela dinâmica Até grupo. ouvir Análise de ferramentas de tabela tabela dinâmica guia dinâmica. selecionado Alt Aqui, JT12 de quando eu 13. ouço isso, eu passo a caminhar com o Tab. Compartilhar. Análise. Campo ativo. Configurar. Mostrar. Expandir campo. Recolher. Agrupar grupo. Filtrar. Inserir. Filtrar. Dados. Alterar. Ações grupo. Cálculos grupo 7 de Até 9. ouvir cálculos. Cálculos recolher. Aqui eu dou Enter. Cálculos barra de ferramentas. Cálculos grupo. Campos, itens e conjuntos recolhido, criar e Ouço modificar campos, campos e itens itens e calculados. conjuntos. É isso que eu Alt, quero. Eu quero um campo JT, CC1 calculado. de Então, eu 3. vou dar Enter. Expandir. Campo calculado. Aqui eu tenho algumas Inserir campo opções. calculado Alt, Eu tenho campo JT, CC, calculado. C1 de E 2. colocar a setinha para Item baixo. calculado. Item Indisponível. calculado. Ordem de resolução. Item calculado. Qual que seria a Indisponível. Campo diferença calculado. entre Inserir campo calculado Alt, JT, CC, C1 de 2. O campo calculado, a operação que você passar para ele fazer, ele realizará essa operação em relação aos subtotais. Então, se você pedisse para multiplicar por alguma coisa, ele faria o total primeiro, depois ele multiplicaria por esse fator que você pedisse para multiplicar. Já se você utilizasse o item calculado, ele faria essa operação item a item. Então, ele multiplicaria cada número que tem lá na sua base de dados pelo valor que você pedisse e depois ele somaria tudo. Então, essa seria basicamente a diferença. Inserir Aqui campo calculado. eu quero o campo calculado. Inserir campo calculado diálogo. Nome, edição Alt mais nome, branco. O nome, aqui eu quero chamar de quantidade produzida entre parênteses tons. Q, U, A, N, T, I, D, A, D, E, espaço, P, R, U, D, U, Z, I, D, A, espaço. Abre parênteses. T, U, N, S. Fecha parênteses. Sigo com o Tab. Fórmula, edição Alt mais aqui branco. eu ouço fórmula. Então, como que eu digito a fórmula aqui? Eu coloco igual. Igual. Todas as fórmulas no Excel iniciam-se com igual. Eu preciso, então, do nome do campo que eu quero fazer a operação. Então, aqui é quantidade produzida. Eu vou ter que escrever ele exatamente da forma que ele está escrito lá. Então, aqui no caso, como eu fiz essa planilha, eu lembro que quantidade produzida, o primeiro Q estava com maiúsculo. Então, é isso que eu vou escrever aqui. Q. Igual a quantidade T, I, D, A, D, E, espaço, produzida P, R, U, D, U, Z, I, D, A. Então, aqui eu estou chamando o campo que eu quero fazer a operação matemática. Aqui, se eu quero converter de quilos para toneladas, basta dividir por 1000. Então, barra 1000. 0, 0, 0. Sigo com Tab. Campos, inserir campo, botão
Adicionar botão Alt mais até I. eu vir adicionar. OK botão. OK. Base custos. B2. Soma de quantidade produzida. Tons. C3. 5.400. 54. E Soma de aqui quantidade. ele Soma já de fez quantidade as produzida. contas. 5.461,202C4. Soma de Vamos quantidade produzida. confirmar se ele Soma de fez quantidade as contas produzida V3. certas? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 5461202B4. fazer uma conta rápida para a gente 5. confirmar. D4. Abrir Então, vou copilot. fazer Ctrl mais vírgula. Edição igual. igual. A quantidade produzida em quilos aqui estaria no B4. B4. B4 Barra 1. 0, 0, 0. Vou conferir apenas com o valor de janeiro. E aí, se estiver certo, a gente já vê aqui embaixo. Análise 5.461,202 contém fórmula 5.461,202C4. Ou seja, deu exatamente o mesmo valor. O nosso campo 5.460. calculado, Edição em ele branco. deu certo. Análise 5.4. Então, Meses como a aqui 3. a gente já tem o campo calculado da forma que a gente queria, a gente pode remover ele na forma de quilos. Seleção removida. Digite o nome. Então, aqui a gente data, pôs F6, mais tabelas. vai caminhando com o tab. Produto botão. Valores botão. Meses. Soma de quantidade produzida botão. Soma de quantidades produzidas. Não quero remover esse campo. Vou dar Enter. Tempo por mover, 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 mover para rótulo. Caminhando mover com o tab. Mover, remover, configurações, remover campo botão. Remover campo. Base Enter. custos produzidos. B2. Soma de quantidade produzida, tons, B3. Bom, então agora nós vamos selecionar mais alguns campos para fazer algumas outras análises envolvendo também os campos calculados. Meses a 3. Então, vou clicar novamente em F6. Caixa de seleção removida. Adiar atualização E dessa do layout vez, caixa de seleção não marcado. vou caminhando com o Ferramentas de tab. layout. Digite o nome Então, do campo a ser digite o pesquisado nome e do campo. em branco. Data. Eu Caixa de vou com seleção a setinha para desmarcado. baixo Produto. ao vir. Linha de produção. Vou Quantidade descendo com a produto. Custo setinha. matéria-prima. Vou Caixa de selecionar seleção agora desmarcado custo grupo. matéria-prima, com Espaço. uma barra de Custo espaço. Custo energia. Custo Espaço. energia. Custo mão de obra. E custo Espaço. mão de obra. Custo mão de obra. Então, eu vou descer Caixa com o tab. mais tabela. Produto valores Vou descendo meses. com o tab. Soma de quantidade. Soma de custo matéria-prima botão. Soma de custo matéria-prima. Soma de custo energia botão. Soma de custo energia. Soma de custo mão de obra E botão. soma de custo mão de obra. Então, aqui ele já assumiu corretamente que eu queria a soma. Então, eu não vou precisar modificar esses campos a princípio. Vou dar um ESC. Análise. Soma de quantidade. Meses a soma de custo matéria-prima C3. Então, a soma de custo da matéria-prima está na minha coluna C. Soma de custo energia D3. Soma de custo da energia está na coluna D. Soma de custo mão de obra I3. E soma de custo da mão de obra está na coluna D. F3. Soma de Na custo coluna mão de obra E. I3. Então, vamos supor que a gente quisesse o custo total, então, que foi em cada mês, o custo total de produção. Como que nós faríamos isso diretamente aqui pela tabela dinâmica? Então, vamos clicar em Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. Vamos guia ouvir selecionado página Alt, inicial. C2 de 13. Vamos com a setinha para a Inserir direita. guia. Layout. Forma. Dados. Revisar. Exibir. Auto. Ajuda. Power. Ferramentas de tabela dinâmica. Vamos ouvir grupo. ferramentas de Análise tabela de tabela. dinâmica. Comentário. Ao ouvir isso, a Compartilhamento. gente vai Análise. dando tab Campo para o ativo. lado. Configurar. Mostrar. Expandir. Recolher. Agrupar. Filtrar. Inserir. Filtrar. Dados grupo. Alterar fonte. Ações grupo. Cálculos grupo Até 7 de ouvir 9. cálculos. Ao ouvir cálculos, a gente dá Cálculos Enter. barra de ferramentas. Cálculos grupo. Campos, itens e Campos, conjuntos itens e recolhido, criar e conjuntos, é isso que modificar. a gente quer. Vamos dar Campo Enter. calculado. Campo calculado. Inserir campo calculado. Ao Alt ouvir isso, a J. gente dá Enter também. Inserir campo calculado. Diálogo. Nome. Edição Alt mais Nome. em branco. A gente pode chamar de C. custo S. T. U. Espaço. de D, produção. espaço. P. R. U. D. U. C. C. A. U. Fórmula. Edição Alt mais em Andei com branco. o tab até ouvir fórmula. Então, para a fórmula, eu vou pôr Igual. igual. As fórmulas no Excel sempre começam com igual. Só que aqui a gente tem um pequeno detalhe. Quando a gente foi fazer a conta com quantidade
produzida, a gente simplesmente digitou quantidade produzida. Aqui nós vamos pegar 3 campos diferentes. Então, a gente vai pegar custo matéria-prima, custo energia e custo mão de obra. Então, nesse caso, para o Excel não se confundir, como tem espaços entre os elementos, tem hífen, entre outras coisas, a gente vai colocar os nomes Base do que a gente custos vai produção puxar hipotética.xlsx. entre apóstrofes. Campos, lista alt mais, fórmula, edição alt mais fé em branco, Então, vamos lá. igual, Igual, apóstrofo, apóstrofe, C, U, custo, S, T, U, espaço, M, A, T, matéria-prima, E, R, I, A, hífen, P, R, I, M, A, apóstrofe apóstrofo, de novo, mais, apóstrofo, apóstrofe, C, custo, U, S, T, U, espaço, E, energia, N, E, R, G, I, A, apóstrofe, apóstrofo, mais, mais, apóstrofo, apóstrofe, C, U, custo, S, T, U, espaço, M, mão A, U, espaço, D, E, de, espaço, U, B, R, A, custo mão de obra, apóstrofo, apóstrofe, campos, inserir campo, caminhando com o botão alt, tab, adicionar botão alt, até adicionar. ok, botão, Ok. básico, e 2, soma, G3, soma de custo de produção é E aqui ele já calculou para a 36.012.810,54 gente. F4, Então, vamos 7, relembrar. soma de custo energia D3, soma de custo matéria-prima C3, Soma de custo matéria-prima estava no C. soma de custo energia D3, Soma de custo energia estava no D. soma de custo mão de obra em E 3, soma de custo mão de obra estava no E. Então, a gente vai soma de somar G3, G4, esses valores para confirmar. Então, igual. edição igual, Vou somar de janeiro para confirmar. C, 4, C4 mais, mais D, 4, D4 mais, mais E, 4, E4. análise, 36.012.810,5 contém fórmula G4. Deu esse valor e o nosso campo calculado. 36.012.810,54 F4. Então, deu o valor. Aqui seria só questão de 36.012.810,5 contém fórmula arredondamento, G4. o número Abrir de casas copiloto. decimais. G4. Mas o valor 36. bateu Soma nesse de caso custo aqui de produção. também. Soma de Bom, meses a 3. como aqui a gente já tem o custo total, a gente não precisa das informações auxiliares, então eu posso removê-las. Então aqui eu vou clicar em F6, Caixa. Seleção removida. Digite. vou dando Data. Tab, Mais produto. Valores. Meses. Soma de quantidade. Soma de custo matéria-prima. soma de Botão. custo matéria-prima, Enter, Termo por E. caminhando com o Tab novamente, Mover. Remover e ao campo. ouvir Botão. remover campo, dou Básico. Enter. Ferramenta. Digite. Data. Mais. Produto. Valor. Meses. Data. Soma de custo energia. Botão. Soma de custo energia também não preciso mais, vou Por dar Erika no text. Enter. Mover. Caminhando com o Tab novamente, Remover campo. até remover Base campo. custos. Ferramenta. Data. Caminhando Mais. com o Tab, Produto. Valor. Meses. Soma de quantidade. Soma de custo mão de obra. Botão. soma de custo mão de obra, Termo Enter por E. novamente. Vou caminhando com o Tab, remover campo. até ouvir Base remover campo. custos. Do Produção Enter. hipotética.x. Ferramenta. Digite o nome. Análise. Soma de quantidade produzida. Tons. B3. Soma de custo de produção C3. Agora a gente só tem soma de custo de quantidade produção produzida C3. Soma de e custo de produção soma de C3. custo de produção. Custos produção hipotética.xlsx. Excel. Análise. Soma de custo de produção C3. Outra análise que nós poderíamos realizar envolvendo campos calculados é o custo por tonelada produzida. Para isso, nós seguiríamos um procedimento similar também. Então, a gente clicaria em Alt, Guias da faixa de opções. Guia expandido. Página inicial. Guia selecionado. ouviríamos C2 página de 13. inicial. Ao ouvir página inicial, a gente coloca a setinha para a direita. Inserir. Layout. For. Dado. Revisar. Exibir. Ajuda. Power.
Ferramentas de tabela dinâmica Ouviríamos grupo. ferramentas de Análise tabela de tabela dinâmica guia análise de tabela selecionado Alt dinâmica. JT12 Ao de ouvir 13. isso, a gente segue com o tab para o Compartilhar. lado. Campo. Configurar. Mostrar. Expandir. Recolher. Agrupar. Filtrar. Inserir. Filtrar. Dados. Alterar. Ações. Cálculos grupo 7 de 9. Cálculos Cálculos grupo. recolhido Alt J. Aqui a gente dá Enter. Cálculos barra de ferramentas. Cálculos grupo. Campos. Itens e conjuntos. Campos, itens e conjuntos, a gente Campo dá calculado. Enter. Campo calculado, Inserir campo Enter calculado também. diálogo. Nome. Edição Alt Nome. mais nem branco. Que eu vou pôr C. custo. S. T. U. Barra. Barra. Espaço. T. U. N. N. U. 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 T. T. U. N. Custo barra tom. N. U. T. Espaço. Espaço. T. U. N. Fórmula. Edição Alt mais fem branco. Que eu vou pôr igual. Igual. Aqui eu vou digitar a fórmula. Lembrando que todas as fórmulas do Excel começam com igual. E aqui nós vamos também atrelar mais de um campo. Então, lembrando aqui, quando nós vamos colocar aqui nessa fórmula mais de um campo, nós necessariamente precisamos colocar os nomes entre apóstrofe para que o Excel não se confunda. Então, que eu quero dividir o custo de produção pela quantidade produzida em toneladas. Então, é isso que eu vou fazer. Apóstrofo. Apóstrofe. C. S. T. U. Espaço. D. E. Espaço. P. R. U. D. U. C. A. U. Apóstrofo. Barra. Barra. Apóstrofo. Q. U. A. N. T. I. D. A. D. E. Espaço. P. R. U. D. U. Z. I. D. A. Espaço. Abre parênteses. T. U. N. S. Fecha parênteses. Apóstrofo. Campo. Inserir. Adicionar botão ao. OK. Base custo. C2. Soma de. Base custos produção hipotética.xlsx. Excel. Análise tabela. Soma de custo. 6.500. Soma de Aí custo. ele já calculou aqui, por exemplo, em janeiro. 6.594,301134D4. E como que nós poderíamos, então, conferir o valor que ele deu aqui? Então, aqui, lembrando... Soma de custo de produção C3. Soma de custo de produção está na coluna C. Soma de quantidade e produzida. Soma de quantidade tons, produzida B3. está na coluna Soma B. Então, 3, eu vou fazer uma abrir, conferência aqui. Eu vou escrever igual. Edição igual. C4 barra B4. 4. Análise. 6.594,301134 contém fórmula e 4. Deu esse valor e no meu campo calculado. 6.594,301134D4. Deu esse valor aqui. 6.594,3. Então, bateu o valor, exatamente. 6.504. O que significa que os campos calculados estão certos. Meses a 3. Outra coisa que nós poderíamos fazer na nossa tabela dinâmica é formatar como é que a gente quer que fique a aparência do nosso relatório. Então, para isso, eu posso pôr Alt. Guias da fase. Inserir guia. Layout. Vou caminhando fórmulas, com a setinha para a direita. Revisar. Exibir. Auto. Ajuda. Power. Ferramenta. Design guia selecionado. Alt. JG13 de 13. Comentários. Botão de alternância não pressionado. Compartilhamento. Design grupo. Layout grupo 1 de 3. Layout grupo. Subtotais recolhido mostrar ou ocultar subtotais gerais. Layout do relatório Layout recolhido do ajustar o relatório, layout. que eu vou dar Enter. Mostrar em formato de estrutura. Mostrar em formato compacto Alt J. Mostrar em formato de estrutura de tópicos Alt J. Mostrar em formato de tabela Alt Mostrar em formato de tabela. Aqui eu quero que ele mostre o nosso relatório em formato de tabela. Então, eu vou selecionar Análise esse aqui. de tabela. Meses. Data. A3. Meses. Soma de quantidade produzida. Tons. Meses. E data, por que isso é A3. interessante? Aqui a gente 4, consegue fevereiro a 5. saber 4.031, quanto foi o custo por tonelada em cada um dos meses. 30, 4.000, fevereiro a 5. Mar a 6. Em março, por 5, exemplo. 36.615,85. Mar a 6. E o custo por tonelada, o geral. Total geral a 13. 40, 200. 6.595,94796D13. A soma de todos os custos dividido pela soma de todos os volumes. Total geral
meses, E por que que isso aqui é produto A1, interessante? Se a gente vem aqui em cima em tudo, produto, B1. que tá tudo, e filtra, Digite por o nome do exemplo, campo a coloca ser Alt, pesquisado, setinha edição para Alt mais pen baixo para branco. abrir a caixinha. Aqui abrir a caixinha. Filtro, barra de Eu cereal, vou caixa selecionar a espaço. barra de cereal com uma barra de espaço e vou andando Selecione. com o tab. OK botão. Ok. Básico, barra de cereal, B2. Soma de custo barra TOND3. Que eu quero a soma de custo por tonelada no mês de janeiro. 6.585,4. Ian 4. Mês de janeiro, 500, confirmando. 6.585,4193552D4. Então, os números mudaram já, lembra? O número estava diferente aqui que a gente tinha ouvido em janeiro. Aí, em fevereiro, barra de cereal. 6.611,8938884D5. Então, os números vão 400, se alterando fevereiro, aqui mês, automaticamente, que facilita produto bastante a A1, nossa barra análise. de cereal. Vou trocar aqui em cima, Digite o Alt nome, setinha para filtro, baixo. biscoito recheado, caixa, Vou pôr chocolate amargo, caixa, chocolate espaço. amargo, barra de espaço. Seleciona, OK, Ok. análise, chocolate Vamos amargo confirmar que B1. selecionamos chocolate B2, amargo. Vamos ver soma quanto de que é. soma de custo de produção C3. Soma de custo barra Custo por TOND3. tonelada em janeiro. 6.625,2104447D4. Então, o número mudou, como vocês podem ouvir. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, muito obrigada. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, por favor, compartilhe. E vamos juntos construir um futuro em que é possível ouvir a voz dos dados.